Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que parece ficção científica, mas é uma realidade impressionante e sombria da nossa história. Já imaginaram algo construído pelo homem há mais de 100 anos ser tão gigantesco que pode ser visto do espaço? Não estou a falar da Grande Muralha da China, mas sim de algo muito mais recente e trágico: as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar no tempo para o início do século XX. O mundo estava à beira de um conflito de proporções nunca antes vistas. Em 1914, quando a guerra começou, todos acreditavam que seria rápida, acabada até ao Natal. Mas essa esperança desvaneceu-se rapidamente. O avanço tecnológico das armas, como metralhadoras e artilharia pesada, tornou as táticas de guerra tradicionais obsoletas e suicidas. A resposta a este impasse sangrento foi cavar. Soldados de ambos os lados, as potências centrais e os aliados, começaram a escavar a terra para se protegerem do fogo inimigo. O que começou como simples buracos e fossos rapidamente evoluiu para um sistema complexo e labiríntico que se estenderia por centenas de quilômetros. Esta linha de trincheiras, conhecida como a Frente Ocidental, rasgou a paisagem da Europa, desde a costa da Bélgica, atravessando o norte da França até a fronteira com a Suíça. Eram mais de 700 quilômetros de linhas de frente. Mas atenção, não era apenas uma linha. Era uma rede densa. Havia a trincheira da linha de frente, a trincheira de apoio logo atrás e, mais atrás, a trincheira de reserva. Todas elas ligadas por trincheiras de comunicação, formando um verdadeiro labirinto de terra e lama. Se somássemos todas estas linhas, incluindo as dos dois lados, estima-se que existiam cerca de 40 mil quilômetros de trincheiras. Para terem uma ideia, isso é o suficiente para dar uma volta completa ao nosso planeta. É uma escala quase inimaginável, construída à mão, com pás e picaretas, sob constante ameaça de morte. A vida nestas trincheiras era um inferno na Terra. Os soldados viviam em condições terríveis, rodeados por lama, ratos, piolhos e a constante presença da morte. A chuva transformava o solo num pântano pegajoso, causando uma condição terrível conhecida como pé de trincheira, que podia levar à amputação. O cheiro era uma mistura nauseabunda de terra úmida, lixo, gás e decomposição. O dia a dia era uma rotina de medo e tédio. Vigiar, reparar as trincheiras danificadas pelos bombardeamentos, fazer patrulhas na terra de ninguém, o espaço perigoso entre as linhas inimigas e esperar. Esperar pelo próximo ataque, pelo próximo bombardeamento ou pela ordem para ir por cima, um comando que significava subir da trincheira e correr em direção às metralhadoras inimigas, muitas vezes para uma morte certa. Mas o que nos traz aqui hoje é a dimensão monumental desta obra. E a pergunta: estas cicatrizes na Terra, feitas há mais de um século, ainda são visíveis hoje? A resposta é sim, e de uma forma espetacular. Com a tecnologia moderna, especificamente com imagens de satélite de alta resolução, como as que obtemos do Google Earth ou de outras plataformas, podemos literalmente ver as sombras destas trincheiras do espaço. É impressionante. Mesmo depois de um século de agricultura, urbanização e processos naturais, a Terra ainda guarda a memória da guerra. Em muitos campos no norte da França e na Bélgica, podemos ver linhas tênues, mas distintas, que serpenteiam pela paisagem. Estas são as fantasmas das trincheiras. Como é que isto é possível? Acontece que, quando as trincheiras foram cavadas, a estrutura do solo foi alterada para sempre. As camadas de terra foram misturadas. Mesmo depois de terem sido preenchidas após a guerra, a composição do solo nesses locais é diferente. A terra compactada, os detritos de guerra enterrados, fragmentos de metal, munições, restos de equipamento, tudo isso afeta a forma como a vegetação cresce.
Em certas épocas do ano, especialmente durante períodos de seca ou em colheitas específicas como cevada ou trigo, as plantas que crescem sobre as antigas trincheiras têm uma cor ou altura ligeiramente diferente das plantas ao redor. Isto acontece porque as raízes podem ter mais ou menos acesso à água e nutrientes. Vistas de cima, estas diferenças subtis criam um padrão que revela exatamente o traçado da rede de trincheiras. É como se a Terra tivesse uma cicatriz que nunca sarou completamente. Arqueólogos e historiadores usam estas imagens de satélite e também a fotografia aérea para mapear a frente ocidental com uma precisão incrível. Eles conseguem identificar não só as linhas principais, mas também postos de comando, abrigos subterrâneos e crateras de explosões. É uma ferramenta poderosa que nos ajuda a compreender a verdadeira escala e complexidade do conflito. Existem locais icônicos onde estas marcas são particularmente visíveis. Perto de Vimy Ridge, no Canadá, ou em Beaumont Hamel, onde o regimento de Newfoundland sofreu perdas catastróficas. A paisagem ainda hoje é marcada por crateras e linhas de trincheiras preservadas. Visitar estes locais é uma experiência profundamente comovente. Andar pelo terreno ondulado, que já foi plano, e ver as linhas de trincheiras é sentir o peso da história sob os nossos pés. Mas a ideia de as ver do espaço eleva a nossa percepção a outro nível. De repente, não estamos apenas a falar de uma batalha ou de um setor, mas de uma ferida que se estende por todo um continente. É um testemunho silencioso da engenharia humana usada para a destruição, mas também da incrível resiliência e sofrimento de milhões de homens. Pensem nisto. Cada metro daquela trincheira foi cavado por alguém. Um jovem agricultor, um operário, um estudante, cada um com a sua história, os seus medos e as suas esperanças. Ver estas linhas do espaço não é apenas um feito técnico, é uma forma de honrar a memória de cada uma dessas vidas. O facto de podermos observar estas cicatrizes do século XXI usando tecnologia que os soldados daquela época nem sonhariam existir, cria uma ponte poderosa entre o passado e o presente. Lembra-nos que as ações do passado têm consequências duradouras, que se gravam literalmente na face do nosso planeta. Esta história também nos serve de alerta. A escala da Primeira Guerra Mundial foi tão vasta que alterou a geografia. Foi um conflito que consumiu uma geração e redesenhou o mapa do mundo. As linhas que vemos do espaço não são apenas marcas no solo. São o contorno de uma tragédia humana de proporções épicas. Ao explorarmos estas imagens, estamos a fazer mais do que apenas observar a história. Estamos a testemunhar a capacidade humana para a resistência e, infelizmente, para a autodestruição. É um lembrete sóbrio do custo da guerra e da importância de lutar pela paz. A Terra lembra-se, e graças à tecnologia, nós também podemos lembrar e nunca esquecer. Espero que tenham achado esta viagem ao passado tão fascinante e comovente como eu. É incrível como uma simples imagem de satélite pode conter tanta história e tanto significado. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias incríveis como esta, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o nosso canal. Ativem também o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!